Deus. Aleluia. Gente, quem estava aqui na sexta-feira, diga amém. Sexta-feira foi um culto muito especial, inédito, foi um culto de envio. E nós tivemos o privilégio de ver uma promessa se cumprindo, de ver a pastora Jane e ver a Mércia, lá da família Aliança, recebendo essa oração poderosa da nossa querida pastora Luci. Para quem estava na escola de dons, vocês viram na sexta-feira uma evidência acontecendo aqui, o falar em línguas com interpretação, a forma que o Senhor foi se movendo. Então, foi muito lindo a forma que o Senhor foi conduzindo todas as coisas. A Jane está agora junto com a Mércia e outras pastoras do Brasil que se encontraram todas lá em São Paulo, no aeroporto internacional. E o voo delas para o Catar vai ser por volta de 8h15, vão estar subindo, de fato. 7h15 começa o embarque e 8h15 vão atravessar o oceano. Então, nós já estamos em oração. E eu estou compartilhando isso para vocês porque a forma que o Senhor desenvolveu, construiu a mensagem que vai ser ministrada agora, foi muito forte. Os bastidores para a viagem, estava acontecendo alguns contratempos, no sentido de voos, até passagens, horários, houve algumas mudanças de horário, mas tudo vai terminar bem, já está tudo consolidado, certo? E houve alguns contratempos em relação a voos, porque Rio de Janeiro, Goiânia, são pessoas de algumas cidades do Brasil, da América também, para a África do Sul, e aí teve alteração, mas foi muito interessante porque, olha a conexão. Os últimos momentos ali com a Jane antes da viagem dela, até porque vai ser 15 dias, e aí eu não queria falar muito com ela de noite para ela poder descansar, que hoje ela levantou 5 horas da manhã, e agora eu estou na jornada com as minhas princesas, irmãos? Para quem não sabe, nós temos 2 filhas, e agora a porção está dobrando. Tem milhares e milhares de crianças, pelo que ela falou, são mais de 30 crianças, de uma forma geral, e acompanhar dessa. E aí hoje ela levantou as bonitas para poder já arrumar o cabelo, irmãos, porque para quem tem filha e tem a questão do cabelo, aquele penteado, irmãos, 5 horas da manhã ela levantou, ajustou as coisas dela e 6 horas da manhã já chamou mais. Tá tudo certinho, daqui a pouco foi a Ana e foi nessa jornada aí. Só que na madrugada, irmãos, eu deixei, obviamente, a Jane descansar, dormir, e eu fui incomodado pelo Espírito Santo, e me veio algo muito forte. Eu me lembrei da Páscoa. A Páscoa significa passagem, onde o anjo da morte passava por cima da casa que tinha o sangue nos umbrais das portas, e a Páscoa para o Novo Testamento, a nossa visão, ela significa o quê? A morte e ressurreição de Jesus. E obviamente, quando a Bíblia fala do Pentecostes, o Pentecostes, ele foi exatamente depois quando Jesus morreu e ressuscitou, a Páscoa, ele por 40 dias ele ficou ressuscitado pregando a respeito do reino, e ele subiu aos céus, mas antes de subir ele disse o quê? Ficai em Jerusalém, porque vocês serão cheios do Espírito Santo, vocês receberão poder. Então foi um espaço de 40 dias que Jesus ficou ressuscitado pregando na terra, e depois Jesus subiu. Esse momento seria um revestimento de poder, que dá um total de 50 dias. Então, entre a Páscoa e o derramamento do Espírito Santo, foram 5 dias. E hoje, domingo, está fazendo para cá. Hoje, exatamente, é celebrado também o dia.
onde lá em Atos 2 o Espírito Santo foi derramado e passou 50 dias da Páscoa para cá, e hoje também é celebrado o domingo de Pentecostes. Irmãos, eu incomodado pelo Espírito Santo, foi 1h da manhã, 1h30, 2h, 2h30 da manhã, 3h da manhã eu estava lá, e o Senhor começou a trazer palavras, direções a respeito do dia de Pentecostes. E aí, hoje de manhã, quando a Jane acordou primeiro do que eu, né, praticamente na hora que eu fui dormir, ela estava levantando. E ela falou bem assim: Tiago, houve um áudio da pastora Andréia. Elas têm um grupo da viagem, cada dia uma das pastoras estão ali profetizando, orando, declarando. E a pastora Andréia mandou um áudio, irmãos, era de madrugada. Eu fui ouvir hoje. Ela falou bem assim: gente, está explicado porque tanto levante do inimigo em relação ao horário, passagem, teve aí essas intercorrências, mas tudo já cooperou para o bem, tudo se alinhou. É porque nós estamos indo para lá exatamente no dia de Pentecostes. E olha que forte, quando Pentecostes veio em Atos 2, e aí quando Pedro foi fazer sua primeira pregação, a Bíblia fala que cerca de 3.000 pessoas se converteram, aceitaram o Senhor Jesus, o Evangelho. E aí a pastora Andréia falou bem assim: nós estamos indo lá para a África, cerca de 3.000 pessoas serão abraçadas pela Missão África. Então, quando a Jane me mostrou esse áudio, irmão, 6h da manhã, eu já comecei a arrepiar. Eu falei: Jane, eu já comecei a misturar o português com mistério já. Quando eu comecei a ouvir a pastora Andréia falando lá no áudio, e ela me mostrando, aí eu peguei o celular, falei assim: Jane, olha aqui o esboço. Fui dormir 3h da manhã, o Senhor me deu uma palavra, e é o que a pastora Andréia está falando. Então, irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês é o que de uma forma sobrenatural o Espírito Santo já conectou lá e conectou aqui, e vai ser liberado também no nome de Jesus. O Espírito Santo precisa a gente ir para Atos 2, o dia do derramamento. Lá no beijo, te amo, para todo mundo, para toda a igreja ouvir. E igreja, aplauda aí o Senhor pela vida da Jane também, ó, a Mércia, glória a Deus. Beijo, meu amor. Aleluia. Ai, vocês não sabem, vocês têm que contar um negócio aqui. Ela está, na autonomia dela, se aprofundando no inglês, não está fazendo curso externo não, ela mesmo lá no aplicativo, que tem muita coisa bacana, e ela está fazendo, e faz umas 2 semanas que ela tira um tempo do dia para ela estudar inglês e ouvir louvores em inglês, né? Eu estou indo para o espanhol. Eu falei: Jane, tudo certo. Eu prego não, né? Eu com Deus, meu tempo com Deus, eu vou falando em espanhol, eu vou predicando em espanhol, eu vou predicar a palavra de Deus com nós outros agora, aleluia. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ela falou bem assim: Tiago, você não sabe da maior. A pastora missionária que fala inglês, ela não vai estar lá no Catar junto com a gente, vai estar eu e Mércia. Eu vou ter que usar o meu to-be lá para falar com o povo. Vai dar tudo certo, eu vou ter que chegar lá e falar meu inglês básico do básico do básico. Para qualquer coisa você pega o celular e coloca lá e o celular fala lá para você. Eu pensei: já vou ter que usar na prática agora o inglês, porque a missionária lá que fala inglês, que fala o africano, ela não vai estar lá no mesmo horário. Então a Jane e a Mércia vão se virar, por mais que está tudo encaminhado, né? Falei: minha irmã, Deus é contigo, né? Minha linda, já deu tudo certo, vai. Eu até brinquei: se você não conseguir falar inglês, você fala no mistério lá que vai dar tudo certo também. Então vamos lá, irmão, Gênesis 1, versículo 2 e 3. Diz assim, ó: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a faces, sobre as águas profundas. Eu estava com outra versão na cabeça aqui. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vou ler novamente, né? Vamos voltar lá. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Qual é a cena aqui que a gente está lendo, irmãos? A terra, ela era sem forma, vazia, trevas,
abismo. Em algumas versões fala sobre a face do abismo. Ou seja, se a gente observar algo aqui na palavra, está dizendo o quê? O Espírito, ele não para de se mover. Aonde não tem nada, aonde não tem vida, aonde era vazio, o Espírito de Deus estava se movendo. Ele está ali preparando o caos, o nada, para receber uma ordem que vem a seguir. E disse Deus, haja luz. Antes do Senhor dizer, haja luz, o Espírito já estava se movendo. Então eu já quero começar a testemunhar, já quero começar a declarar para vocês aqui, não importa o que possa ser tão difícil, o Espírito Santo nunca parou de se mover. Pastor, está difícil, está apertado. O Espírito Santo está se movendo, pastor. Parece que é um abismo. O Espírito Santo está se movendo, pastor. Se eu pegar a minha geladeira e minha conta bancária, ela está sem forma e vazia, mas o Espírito Santo vai se mover, está se movendo, pastor. O meu relacionamento está passando por uma situação que eu não sei explicar. O Espírito Santo está movendo e uma palavra de ordem vai ser liberada do céu para nós essa noite. Irmãos, a igreja de Cristo vai fazer a diferença com o mover do Espírito Santo, com o fruto do Espírito e com os dons do Espírito Santo. Então, uma unção vai ser derramada aqui sobre nós essa noite. O diabo pode até dizer, sabe o quê? Que você não tem nada, mas você não tem nada. Você não pode nada. Só que quando ele pensa que você não tem nada, irmãos, o nada é um cenário perfeito, onde o Espírito está se movendo e vem uma palavra de ordem. Era sem forma e vazia, não tinha nada, mas o Espírito está se movendo. Então quando o diabo tenta falar bem assim, não tem nada não, isso aí não vai dar em nada não, isso aí não tá vazio. Você fala bem assim, é um ótimo cenário, o Espírito Santo já está se movendo e eu estou esperando uma palavra do céu ao meu respeito. Aleluia, irmãos. Então, o Espírito Santo está se movendo para criar algo aonde não existe. E a Bíblia ela fala sobre o Deus Bará. O Deus Bará é aquele que cria do nada. Nós vamos ter aqui 2 verbos para criar. O primeiro verbo é iatizar. Iatizar é quando você pega algo que já existe e ali você cria outras coisas daquilo que já existe. Se eu mencionar uma madeira, pegou lá o tronco da árvore, com o tronco da árvore você faz o quê? Faz uma mesa, você faz uma cadeira, você faz uma porta, você faz uma janela. Você pode pintar. Só que se você não pintar e invernizar, você vai ver os veios da madeira ali. Ou seja, de uma matéria-prima se criou várias coisas. Só que o verbo criar também tem o que a gente chama de bará. Bará é o quê? Criar do nada. Criar do nada, sem matéria-prima, o Senhor está criando. Deus é o Deus Bará, ele não precisa de material, ele fala e aquilo que não existe passa a existir. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito já estava se movendo, e disse Deus, haja luz, haja isso, haja aquilo, e a forma que Deus ia declarando, ia acontecendo. A Bíblia diz em Romanos 4,17 que ele chama a existência as coisas que não existem. Deus sabe o que você não sabe. Deus já planejou algo que talvez nem chegou ao teu coração, aos seus ouvidos e os seus olhos ainda não viram. Mas Deus sabe e uma palavra vai ser liberada sobre a tua vida, sobre nós, irmãos. Deus chama a existência as coisas que não existem. E se você falar bem assim, pastor, a minha geladeira está sem forma e vazia, o Deus Bará vai se manifestar, do nada vai aparecer, o Senhor vai colocar aquilo que você precisa. Pastor, minha conta bancária está sem forma, está vazia, pastor. O Deus Bará vai se manifestar, vai florescer, vai frutificar, portas vão se abrir no nome de Jesus, pastor. Parece que as minhas forças naturais estão se acabando. O Deus Bará vai te entregar força, vigor, disposição essa noite, pastor. Parece que o meu caminho está bloqueado. Parece que nada vai para frente. Parece que não tem nada diante de mim. O Senhor está criando algo. O Senhor cria caminho do deserto. O Senhor faz aquilo que você não pode fazer. E Ele está se movendo aqui essa noite, irmãos. O Espírito Santo está se movendo para encher aquilo que está vazio. Se hoje você chegou aqui, irmãos, até agora, e você está sentindo um vazio, fica tranquilo. O Espírito Santo já está se movendo aqui. E aquilo que é vazio será preenchido pela presença dEle.
E vai ser cheio, irmãos, para multiplicar. Se alguém estava sem força, você vai sair daqui com força dobrada, multiplicada. As portas vão se abrir, portas aonde não existe. Deus vai abrir. Há um decreto do céu sobre nós essa noite. Eita glória! Ouve essa aqui. Por muito tempo, irmãos, talvez você comeu o pão que o diabo amassou. Mas agora, o pão da vida amassou o diabo. Pastor, parece que eu estou comendo o que o diabo amassou, o pão que o diabo amassou. Agora, o pão da vida, ele amassa, destrói as obras do diabo. Aleluia! Hoje, irmãos, você não está comendo o pão que o diabo amassou, não. Você está comendo do pão que amassou o diabo, Jesus, o pão da vida, a palavra viva. E essa noite, irmãos, o Senhor, o Espírito Santo está procurando crente de fé aqui. Deus está procurando mulheres de fé. Cadê vocês, mulheres? Deus está procurando uns homens de fé aqui essa noite. Cadê você, homem? O Espírito Santo, irmãos, ele não quer se mover sozinho. Ele quer chamar pessoas. Está dizendo assim, eu vou me mover, mas eu quero que você participe desse mover comigo. Eu quero criar algo, mas eu quero colocar algo dentro de você. Eu quero ativar algo dentro de você. Eu estou me movendo ao teu favor. Vai vir uma palavra para você. Interage comigo. Interage comigo. Ele procura, irmãos, alguém que levanta as mãos no meio da dificuldade. Pastor, está difícil, mas eu estou levantando as minhas mãos, estou declarando, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é comigo, o Espírito Santo está se movendo nessa tempestade. O Espírito Santo está procurando, irmãos, alguém que decida cantar e adorar quando tudo parece contrário. Eu lembrei de uma canção da Ludmila Ferber, estou toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso, Deus. Quando a gente fala bem assim, levantar as mãos no meio da tempestade, na tempestade eu vou cantar alto e mais alto no meio da tempestade. O meu louvor rugirá, ou seja, o meu louvor é maior do que o barulho da tempestade. Ah, meu Deus do céu. O Espírito Santo está procurando alguém que esteja pronto para sair do barco e fazer o quê, pastor? Andar sobre as águas. O crente, irmãos, ele celebra a vitória antecipadamente. O crente não precisa ver para crer, ele crê para ver. Primeiro vem a palavra, vem você crer. Então pegue isso aqui essa noite, irmãos. Quando você se posiciona na palavra, o Espírito Santo se move ao teu favor. Vou repetir, quando você se posiciona na palavra viva e eficaz, o Espírito Santo, ele se move ao teu favor. A palavra está perto de você, a palavra está na tua boca e no teu coração. É a palavra da fé que pregamos, Romanos 10, 8, irmãos. É essa palavra que está na tua boca e no teu coração. Crie, por isso falei. Creia no teu coração e declara com a tua boca. Sabe o que você vai declarar agora, irmão? Você crê no teu coração e nós vamos declarar para todo o inferno ouvido. Diga assim, eu sou curado. Eu sou abençoado. Eu sou mais que vencedor. Satanás, sai da minha frente. Porque o Espírito de Deus está se movendo. E eu estou recebendo a palavra de Deus que traz ordem em meio ao caos, que alinha aquilo que estava desalinhado, que junta osso com osso, carne com carne, pele com pele, e vem o sopro do Espírito, haja vida. Lá no começo foi haja luz, e aí para quem estava um exército caído, derrotado, sopra a vida. Levante, exército, levante. Deus está levantando homens e mulheres aqui essa noite. Deus está levantando pessoas com autoridade, pessoas de autoridade da palavra, pessoas que vão declarar a tempestade, pessoas que vão declarar com ousadia e com fé, e vai dizer assim, eu estou debaixo de uma palavra, e quando eu confesso a palavra, o Espírito se move, o Espírito se move. Meu Deus do céu, o Espírito se move na sua boca quando você declara aquilo que Deus já falou ao teu respeito. Você quer um exemplo maravilhoso aqui? Josué e Jericó. O Senhor disse algo muito poderoso. E se conseguir colocar na versão NAA,
vai falar exatamente o ponto que eu quero trazer para vocês. Josué, capítulo 6, versículo 1 e 2. Josué 6, 1 e 2. Maravilha. Olha o que vai dizer. Ora, Jericó, qual a palavra que vem depois? Estava o quê? Rigorosamente. Rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Olha só agora. Então o Senhor disse a Josué. Olha que interessante. O Senhor disse a Josué. Ele disse o quê? Olhe. Entende isso aqui? O Senhor disse. Olhe. O Senhor falou. E falou o quê? Olhe, irmãos, aqui tem um mistério nesse olhe. Estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. A muralha está fechada, não tem entrada, não tem saída, mas Deus está dizendo o quê? Quando ele fala bem assim, Josué, olhe, em outras palavras, é a tradução original. Josué, veja como eu vejo. Veja como, você está vendo o que, Josué? Eu estou vendo muralha, eu estou vendo barreira. Intransponível, não tem como entrar, não tem como sair, rigorosamente fechada. Josué, veja como eu vejo, olhe como eu olho, eu estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, como se fosse assim, visualize vocês entrando na cidade de Jericó, veja como eu vejo, eu quero abrir os seus olhos, você está ouvindo, e a palavra que você está ouvindo, eu quero que você veja como eu vejo. No original é Deus falando o quê? Eu já entreguei Jericó, o seu rei, os seus valentes, nas tuas mãos. Só que olha só, imagine Deus falando bem assim agora, Josué, eu quero que você veja como eu vejo, eu quero que você veja com as minhas lentes. Só que eu quero te entregar uma estratégia, porque você é um homem de fé, agora pela tua fé, eu quero te entregar uma estratégia. Meu Deus do céu. Deixa eu te ensinar como você recebe pela fé aquilo que eu te entreguei. Qual foi a estratégia divina, irmãos? Uma vez por dia, durante 6 dias, você vai rodear a cidade. E no 7º dia, você vai rodear 7 vezes. E depois do toque das trombetas, o povo vai gritar. Josué 6, versículo 5. Vamos lá para o versículo 5. Josué 6, 5 diz assim, ó. Porque todo o povo... 6, 5, né? Porque quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará como? Bem alto. Tem a forma de gritar, pastor, mas gritar já não é alto? Mas você está falando gritar bem alto é porque é algo além daquilo que é o natural do grito, sim ou não? Grite bem alto, cante mais alto, cante mais alto. É isso aí, irmãos. Está dizendo o quê? Depois que vocês ouvirem o som da trombeta, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Meu Deus do céu. Agora pega isso aqui, irmãos. Reverência. Agora eu vou pegar nos religiosos aqui. Reverência, nem sempre fechado vai ser o quê? Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Irmãos, tem um momento que vai ser um sussurro. Só que vai ter um momento que a corneta vai tocar, a trombeta vai tocar e vai ter que gritar bem alto. Vai ter um momento que Deus vai mandar você correr na presença dele. Vai ter um momento que Deus vai mandar você pular na presença dele. Vai ter um momento que você vai ter que gritar bem alto. Reverência, irmãos, nem sempre é ficar quieto e parado. Às vezes o Espírito Santo, ele te pede para quê? Para gritar. Quando ouvir o som da trombeta, grita bem alto. Aleluia, glória a Deus, Jesus, tu és maravilhoso, tu és lindo. Quando ouvir o som da trombeta, grite bem alto. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele vai te pedir para gritar, para cantar, para correr. E quando o Espírito Santo te der uma ordem, mova-se com ele para o sobrenatural acontecer. Não é o que você tem na sua cabeça, na sua cachola formatada. Se o Espírito Santo está mandando você pular, pula. Se o Espírito Santo está mandando você gritar, grita. Se o Espírito Santo está mandando você falar em mistério, fale em mistério. Porque o teu milagre está na sua correspondência com aquilo que ele está te pedindo. O que o Senhor falou? Quando ouvir o som da trombeta, vocês vão ficar sentadinho, quietinho. Deus é bom. Grita.
bem alto, porque as muralhas vão cair, vocês vão tomar posse daquilo que eu entreguei na mão de vocês. Então, reverência, irmãos, é obedecer aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Se é tempo de parar, pare. Mas se é tempo de você fazer algo, faça algo. Olha só esse princípio, irmãos. Deus queria ouvir o barulho de festa. Irmãos, se é um barulho bem alto, é o quê? É barulho de luto, de tristeza. Se é um barulho bem alto, irmãos, é barulho de festa. Deus queria ouvir o barulho de festa, de alegria, antes mesmo das muralhas caírem. Pega isso aqui. O cristão, ele já celebra antes de acontecer. As pessoas lá de fora do mundo, elas querem ver para crer. Para quem é desse time, por isso que tem os dons espirituais. Às vezes as pessoas vão ver uma cura, um milagre, acontecendo uma restauração, a pessoa viu e aquilo ali foi uma ponte para ela crer. Glória a Deus. Os dons espirituais é para evidenciar que Deus está no lugar e para aumentar a fé das pessoas e para fazer com que pessoas elas se acheguem à presença do Senhor, entregue a vida ao Senhor Jesus. Mas para quem já está, irmãos, nesse movimento, você não precisa de ver para crer. Se você tem a palavra, você crê. E da forma que você crê, você vai ver. Pastor, me prova, está aqui. Deus já tinha falado o que para Josué? Estou entregando nas suas mãos. Então aquilo que é uma muralha, estou entregando. Vocês vão passar por essa muralha. Estou dando a estratégia. 6 dias, uma volta, no 7º dia, 7 voltas. Quando o teu povo tocar a trombeta, quando terminar de tocar, o teu povo vai gritar bem alto, ou seja, vocês já vão celebrar, vocês já vão festejar, vocês já vão fazer barulho de festa antes da muralha cair, vocês já vão declarar, vocês já vão gritar, aleluia. Não estou falando que eles gritaram aleluia, mas só para você entender, se Deus te deu uma palavra, irmãos, não espere a muralha cair sem dizer, aleluia, caiu, já começa a cantar antes, já começa a adorar, diz, pastor, mas parece que está um vale. Começa a declarar agora, porque o Espírito está se movendo, você já recebeu a palavra, já comece a celebrar. O povo tinha que gritar, e quando eles gritassem, obedecendo o comando, a muralha ia cair. Quem está entendendo, irmãos? Deus, ele queria ouvir barulho de festa, de alegria, antes mesmo das muralhas caírem. Então celebre, porque o Senhor já entregou Jericó em suas mãos. Meu irmão, o inimigo ele tem que olhar para a sua vida e ver que você tem cara de crente, irmãos. Cara de crente, o inimigo vai olhar para a sua vida e falar bem assim, esse é crente de verdade, então celebre antes da vitória acontecer, porque você já tem a palavra e o Espírito Santo já está se movendo. Quem tem palavra profética aqui, diga amém. Então eu quero convidar você agora, irmãos, a celebrar bem alto ao Senhor aqui essa noite. Dê o seu brado de louvor aí, como é que você faz? Vou te dar outra chance, eu sei que eu te peguei de surpresa. Você já tem uma palavra profética, sim ou não? Amém? Quem tem palavra profética que pastor, não aconteceu, mas eu já tenho a palavra. Enquanto você tem a palavra, o Espírito já está se movendo ao teu favor. Então o que você vai fazer? Nós vamos já começar a declarar. Declarar que o Senhor é bom, grande é a tua bondade, a tua fidelidade, grandes são os feitos do Senhor. Então no 3, irmãos, nós vamos começar a declarar, irmãos. É para fazer barulho agora mesmo. Esse é o movimento do Espírito Santo agora para nós. 1, 2, 3, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuida de nós, o Senhor está na frente de todas as coisas, nos guiando em vitória, toda muralha é derrubada e o nome do Senhor é levantado. O Senhor é bom, a tua bondade dura para sempre, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, Ele cuida de nós. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá provisão, o Senhor nos dá paz que nós precisamos. O Senhor é aquele que está cuidando de todas as coisas. O Senhor é bom e eu já celebro o meu milagre, eu já celebro a minha vitória. Aleluia, aplauda o Senhor aí, irmão. Celebre mesmo, porque o Espírito Santo está se movendo. Meu Deus do céu. Dá vontade, nessas horas que dá vontade de correr, mano, dá vontade de pular aí. Meu Deus do céu, eu não tenho ginga nenhuma para pular, irmão, para dançar, mas no Espírito a gente até vai, né? A gente até se solta. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos, sobre a manifestação do Espírito. 1 Coríntios 12, versículo 7. Olha que texto maravilhoso. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Em outra versão diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Na versão, a mensagem, o Espírito é dado a cada um para um bem comum. Se é dado é porque tem um objetivo, tem um fim proveitoso.
Irmãos, o fim desse culto, se já está assim a se mover, irmãos, o fim desse culto vai ser muito proveitoso. Então, pega tudo, irmãos. Esteja com seu coração aberto como você está. Porque o Espírito Santo não está aqui só para tocar nas suas emoções, não, irmãos. Não, isso aqui não é um entretenimento para você sair daqui. Nossa, recebi cada palavra positiva. Não, irmãos, isso aqui é a palavra da fé. Isso aqui é a revelação do trono para a nossa vida, é a revelação do Senhor para a igreja, irmãos. O Espírito Santo está aqui para transformar as nossas vidas. O Espírito Santo, irmãos, ele é a nossa força. O Espírito Santo, ele é o óleo de alegria. E ele veio trazer de volta o riso na tua boca, irmãos, o riso na tua boca. Ele veio trazer de volta a alegria. Ele é o óleo da alegria. Aleluia. Ele veio trazer o riso de volta na tua boca. Salmo 126, 1 e 2. Isso aqui, irmãos, é para você já ler junto comigo com gratidão e com alegria. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso. O Senhor está restaurando a tua alegria essa noite. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Aquilo que Deus está fazendo em você, irmãos, não vai ficar só na tua casa. Pega isso aí. O que Deus está fazendo em você não vai ficar só no seu grupo de amigos e família. O que Deus está fazendo em você vai atravessar fronteiras. Pessoas de perto e pessoas de longe vão saber que há um Deus todo-poderoso, que há uma palavra de Deus se cumprindo e que o Espírito está se movendo. O Espírito Santo, ele se move para que você saia desse lugar diferente aqui hoje. E agora vamos falar de Jesus. Vou falar de Jesus cheio, Jesus sendo guiado, e Jesus no poder do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo, se ele está cheio, ele vai ser guiado. E aí, por ele estar sendo guiado, ele vai passar por algo, mas ele sai dessa situação, a Bíblia diz, no poder do Espírito Santo. Lucas 3, 22. Lucas 3, 22, vamos ler. Aqui vai falar que quando Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Preste atenção aqui, irmãos, que aqui a Trindade está reunida. Quando Jesus foi batizado, Jesus, o Filho de Deus, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Jesus, o Espírito Santo. E o Pai, pastor? O Pai agora vai declarar: veio do céu uma voz: você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Nesse texto a Trindade está presente aqui. Nós vemos a Trindade, Jesus o Filho, o Espírito Santo descendo e a voz do Pai declarando: esse é o meu filho amado. E a Bíblia diz lá em Lucas, sabendo que no batismo o Espírito Santo desceu sobre ele, Lucas 4, versículo 1, vai falar duas coisas de Jesus, cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo. Jesus agora, depois do batismo, cheio do Espírito Santo. Vamos comigo. Jesus estava o quê, igreja? Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus estava cheio, por estar cheio, agora ele foi levado, foi guiado pelo Espírito ao deserto. Então primeiro Jesus é cheio, depois ele é guiado, e depois do deserto ele saiu no poder do Espírito. Lucas 4,14 agora. Depois que passou pela tentação, ele saiu vitorioso. E olha só o que vai dizer. Jesus voltou para a Galileia como, irmãos? No poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então aqui nós estamos vendo que, irmãos, Jesus é cheio do Espírito Santo. Ele vem em forma corpórea. Jesus é guiado pelo Espírito ao deserto. E Jesus sai do deserto no poder do Espírito Santo. Então essa prova que você passou, esse deserto, talvez o próprio Espírito te levou, irmãos. Você vai sair de lá como? Derrotado para baixo? Não. Você vai sair de lá no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Jesus, ele voltou para Galileia no poder do Espírito Santo. Então na sinagoga, agora ele cheio do poder do Espírito Santo, irmãos. Esse Jesus entra na sinagoga, ele vai pegar o livro do profeta, lá em Isaías 61.
E agora vamos lá no versículo 18 agora, Lucas 4:18. Jesus sai da tentação cheio do poder. Cheio do poder. Entra na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías e ele vai ler. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus cheio, Jesus sendo guiado, Jesus no poder, e agora Jesus pega uma profecia lá de Isaías, há anos e anos atrás, ele abre na sinagoga, e ele fala o quê? Quando ele abre diante daqueles que estavam ali presentes, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, pode mais um, e proclamar o ano do favor do Senhor. Então, irmãos, levanta sua mão para você receber aí agora. O mesmo Deus que ungiu Jesus, também ungiu você. Também ungiu você, irmãos. Hoje é domingo de Pentecostes. Entenda, o mesmo Espírito que desceu naquela casa, o mesmo Espírito que também ungiu Jesus, é o mesmo Espírito que está sobre a tua vida. E eu quero falar, irmãos, você é ungido, você é casa do Espírito Santo, e quando você chega, a presença dele também chega, porque você hospeda essa presença. Aleluia! Isso é tremendo, irmãos, você carrega a pessoa do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele conhece as profundezas e os planos de Deus. Então, automaticamente, se você carrega o Espírito Santo, que conhece as profundezas e os planos de Deus, ele vai compartilhar com você. Ele vai te chamar para ele poder compartilhar segredos a você. E agora vamos falar dessa unção dentro e a unção fora. Tudo começa, como a gente sabe, de dentro, depois para fora. A unção dentro, irmãos, são essas duas dimensões de unção, duas dimensões. A unção dentro tem a ver com aquilo que é a sua identidade. A unção dentro é identidade. Como assim, pastor? É a capacidade de andar no caráter de Cristo. É o fruto do Espírito se manifestando na tua vida. Tudo aquilo que é o fruto do Espírito se manifestando no seu dia a dia. A unção dentro é o quê? Capacita você a dizer não para o pecado. A unção dentro de você, que fortalece a tua identidade em Cristo, ela capacita você para viver em alegria, paz e domínio próprio. Agora, a unção fora é para quê? É para você fazer. A unção dentro é a sua identidade, é quem você é. A unção fora é para quê? Para você fazer. É aquilo que você vai fazer. Aí é onde vem poder para curar, para libertar. E nós lemos, o Espírito do Senhor está sobre mim, por quê? Para quê? Porque ele me ungiu para pregar as boas novas, para dar vista aos cegos, para curar. Essa mesma unção está sobre nós. Eu declarei, e é fato, irmãos, você é ungido. A unção do Senhor está sobre a sua vida. Então, a unção para dentro é a tua identidade, o teu caráter. A unção para fora é o quê? É esse poder para tocar outras vidas. É o poder para testemunhar. Olha só que interessante. Quando Jesus, ele cura um paralítico, a Bíblia ela vai fazer menção de dizer assim, que o poder do Senhor, ou em algumas versões, o poder do Espírito Santo estava com Jesus, para quê? Para curar os doentes. Lucas 5,17. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus. Isso aqui é um milagre que vai acontecer, tá? Do paralítico. Quando Jesus estava ensinando, estavam ali sentados os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Espírito do Senhor estava com ele para curar os doentes. Está evidenciando o quê? Jesus estava ali ensinando. Jesus era mestre. Irmão, Jesus ele foi aquele que se moveu nos cinco dons ministeriais, né? Nos cinco dons de ofício. Jesus era profeta, Jesus era mestre, Jesus era evangelista, ele era pastor, ele era apóstolo, irmão. Jesus, ele se moveu em toda a dinâmica dos dons espirituais também, para mostrar o que está disponível para você. Então, ao mesmo tempo que Jesus atuava como mestre, ensinando, ele também, pelo poder do Espírito Santo, está dizendo o quê? E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Olha só que coisa maravilhosa. A unção, ela faz o quê? Ela despedaça
todo o jugo. A unção, ela despedaça todo medo. A unção do alto, a unção do Senhor, ela despedaça toda ansiedade, toda depressão, toda tristeza. A unção de Deus, essa unção que nós estamos falando aqui, irmãos, ela está aqui hoje para crescer na tua vida. E no nome de Jesus, se você talvez foi carregado por causa de medo, de desconfiança, de depressão, disso ou daquilo, irmãos, a unção despedaça todo o jugo. E essa unção de Deus está crescendo aqui hoje na tua vida, irmãos. A unção de Deus, ela vai atormentar lugares onde o inimigo estava reinando. E a partir do momento quando essa unção chega, o inimigo cai por terra. Em teu nome o inferno treme. Em teu nome os coxos andam, os cegos veem, os mortos vivem. Essa unção o Senhor está liberando sobre a igreja aqui essa noite. A unção vai pôr em retirada os inimigos. No seu novo nascimento, o Espírito Santo ele vem em você como uma fonte. E essa fonte é o que Jesus disse, é uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte, ele é essa fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus é o caminho para o Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Então a primeira coisa quando alguém está aceitando o Senhor Jesus, eu me arrependo da minha velha vida, eu entrego a minha vida, o meu coração ao Senhor. No seu novo nascimento, o Espírito Santo vem como uma fonte para jorrar para a vida eterna. Isso está lá em João 4,14. Só que no momento que você recebe esse derramar do Espírito Santo, irmãos, essa fonte agora, que salta para a vida eterna, ela passa a se tornar rios de água viva. Então a fonte, ela é pessoal. Só que os rios, quando você recebe esse poder sobrenatural, esses rios, eles fazem o quê? Eles começam a tocar outras pessoas. Os rios, a fonte é dentro. Os rios é o quê? Para alcançar outros. Então o Espírito Santo, ele não quer só que você experimente algo, ou viva só um pouco dessa unção. O Espírito Santo, ele está aqui, irmãos, ele quer que você passe de um nível normal para você viver um nível extraordinário da unção dele, porque rios de água viva estão disponíveis para fluir hoje nesse lugar, para fluir hoje nesse altar, irmãos. Um rio de água viva fluindo aqui. Hoje é dia de Pentecostes, irmão, pelo amor de Deus. Hoje há uma visitação sobrenatural do Senhor na tua vida, na tua casa. Enquanto você está aqui, Ele está visitando o teu lar, Ele está visitando aqueles negócios que você vai fazer. Essa semana, o Espírito Santo já está se movendo lá, ainda onde você não foi, aonde você não vai. O Espírito Santo já está se movendo, e é uma palavra de Deus como uma flecha que está alcançando esses lugares. E você vai pisar já como? Em vitória. Em vitória, como um crente vitorioso. Eu sou curado, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, mal nenhum virá sobre mim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Eu tenho o escudo da fé, eu tenho o capacete, eu estou revestido pelo poder de Deus. E há uma unção sobre a minha vida dentro, e essa unção também, ela tem um poder para atuar fora. Dentro é uma fonte, e essa fonte se torna rios para que outras pessoas sejam tocadas e abençoadas. Então o Espírito Santo não quer que você experimente ou viva só um pouco dessa unção, irmãos, porque hoje esses rios estão fluindo aqui essa noite. A pergunta é, quem quer mergulhar nesses rios aqui? A palavra, irmãos, ela gera um mover. Em João 5,5, olha só que texto maravilhoso, irmãos, uma passagem. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. 38 anos. E esse paralítico é a passagem do tanque de Betesda, onde ele aguardava o movimento das águas e o anjo ali se movendo enquanto as águas se moviam. E quem se lançava na água era curado das enfermidades. E aquele paralítico, por 38 anos, ele nunca conseguia se lançar nas águas quando elas eram agitadas. E aí ele estava frustrado. E a frustração dele era o quê? Toda vez que eu tento, alguém vai na minha frente. Toda vez quando eu quero ir, alguém já foi e pulou na minha frente. Como se fosse assim, pastor, parafraseando, pastor, eu quero o meu milagre, pastor, mas toda vez quando eu acho que é a minha vez, o Senhor abençoa um, abençoa outro, mas eu continuo do mesmo jeito. Quando eu penso que é a minha vez, aí o outro é abençoado, o outro, mas estou esperando esse movimento aí acontecendo, até que aqui acontece algo maravilhoso, irmãos. E aqui é a palavra que vai gerar o mover. Não vai ser a água que vai se agitar,
para que esse paralítico seja curado. Agora Jesus, a palavra viva, está diante dele. E Jesus libera uma palavra, ou seja, agora para você receber o teu milagre, você não depende dessa água se agitar como os outros foram curados. Agora eu sou aquele, nós lemos o quê? Jesus, o Espírito que estava sobre ele, ungiu Jesus também para curar. E Jesus se apresenta diante dele e fala o quê? Eu vou liberar uma palavra para você. Ele estava esperando o mover das águas, o anjo descia e o primeiro que entrasse era curado, mas nunca ele conseguia. Então Jesus faz algo diferente. Jesus não mandou ele esperar a água. Irmãos, imagine se Jesus chegasse e ele falasse assim, não, peraí, paralítico, eu vou com você aqui na frente do tanque aqui, ó. Eu vou falar para ninguém passar na sua frente. Quando a água se agitar, o anjo descer, eu já vou te jogar aí dentro já. Aí ninguém vai passar na sua frente, irmãos. Jesus ia fazer isso? Jesus estava ali, irmão. Jesus, ele tem todo o poder para curar, para libertar. E aí, irmãos, olha só que interessante. Jesus, ele liberou uma palavra. Jesus liberou uma palavra. João 5:8. Olha a palavra que Jesus liberou, irmãos. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua cama, a sua maca e ande. Não vai ter movimento das águas, porque eu vim aqui para trazer uma palavra para você. E essa palavra, ela é eficaz. Essa palavra é poderosa. A palavra que sai da minha boca te tira da situação onde você está e te faz viver algo novo que você ainda não viveu. Os estudos falam, irmãos, que todos os anos Jesus, desde criança, passava ali com os pais. Ele ia para uma festa e ele passava ali por esta porta. Imagine, irmãos, todos os anos Jesus passando por ali. Jesus adolescente, Jesus adulto. Passava, nada, acompanhava e nada. Só que um certo dia, há um comando do céu. Há o que, igreja? Um comando do céu. E onde Jesus sempre passava para ir para a festa. É uma porta que era a porta do leão, hoje é a porta da ovelha, ali, que é exatamente onde dá o acesso para o tanque de Betesda. E Jesus recebe um comando do céu para entrar naquele lugar. Imagina ele passando ali todos os anos, mas onde ele sempre passava de rotina, recebe um comando do céu. E quando ele entra, para quê? Para que uma pessoa fosse curada. E olha só, a Bíblia diz que imediatamente o homem se viu curado. O que aconteceu, pastor? O que aconteceu aqui quando Jesus liberou a palavra? Esse homem agarrou a palavra e obedeceu. Ele foi curado. Ele recebeu a palavra, ele agarrou a palavra, ele se viu curado, imediatamente ele se levantou. Irmãos, a palavra de Deus para você hoje, ela pode ser simples, mas gera uma transformação poderosa. A palavra de Deus pode ser muito básica, muito simples a respeito de algo que você possa estar passando, mas quando Jesus libera a palavra, ele está liberando um destino, uma resposta para algo que você está orando, para algo que talvez você chorou por aquilo. Jesus está passando aqui essa noite, irmãos. Jesus conhece o teu coração, as suas dores, as suas alegrias. E Jesus, ele tem palavra para mim, para você aqui essa noite. A palavra dele é o quê? Levanta, 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 levanta. Eu estou levantando um grande exército, estou soprando, estou liberando vida. Levanta, levanta, pega a tua cama, pega tudo que foi tristeza. Diante da minha presença, a depressão vai embora. Diante da minha presença, a ansiedade, a dor, a enfermidade, a tristeza vai saltar de alegria. Irmãos, você pode esperar o mover das águas, mas Deus, ele quer te dar uma palavra personalizada para gerar um mover exclusivo na sua vida. Já pensou que hoje pode ser algo exclusivo de Deus para você? Hoje Deus pode fazer algo que ainda não fez, que nunca fez. Você pode ver algo inédito do Senhor, irmãos, hoje aqui, por uma palavra que sai deste lugar. Não é a palavra do pastor Tiago, é a palavra que sai do altar do Senhor, irmãos. É como um rio que vai pegando você, irmãos, e por onde esse rio passa, traz vida. Onde esse rio passa, vai florescendo, vai trazendo vida aquilo que era tristeza, aquilo que era morte. Por onde o rio de Deus passa, a vida flui. E olha só que coisa interessante, irmãos. João 7, 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para nós que nascemos de novo, nós temos essa fonte que salta para a vida eterna.
Só que agora o próximo passo é o quê? Tem rios disponíveis. Rios de água viva, a tua vida vai tocar e abençoar outras pessoas, a tua vida vai tocar e abençoar esta geração, e as gerações futuras saberão que um Deus tocou a tua vida, tocou a tua casa, tocou a tua família, e isso está se repercutindo não só para a tua parentela, para os seus amigos de perto, mas outras pessoas saberão e conhecerão o Senhor. Qual é a frase, irmãos? Não espere mais pelo anjo. Jesus está aqui agora. Pastor, estou esperando um anjo descer, irmãos. Jesus está aqui. Obviamente, irmãos, que a Bíblia fala sobre anjos ministradores. Em determinados tipos de ministrações ou batalhas, o Senhor envia anjos ministradores para ações específicas, a qual anjos foram liberados para isso, irmãos, para essa cooperação. A Bíblia fala que o anjo acampa-se ao redor, mas a questão é, irmãos, Jesus já está aqui, Ele é todo poderoso, e claro, há um exército de anjos aqui também, mas o principal, o mais maravilhoso, Ele está aqui, Jesus está nesse lugar. E Ele diz, levanta, toma a tua cama e anda. Eu quero convidar você a ficar de pé agora, irmãos, na ousadia, na autoridade, fica de pé e dando uma risada de alegria aí para Deus agora. Aleluia! E qual é o derramamento de hoje? Joel 2, 28 e 29. Depois disso, e acontecerá, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Quem tem fome e sede aqui essa noite? Quem quer mais dessa unção de Deus, irmãos? Quem quer mergulhar mais fundo nessa unção aqui essa noite? Derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Mais um. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. A promessa de Joel, irmão, se cumpriu no Pentecostes e continua se cumprindo hoje aqui. Atos 2, versículo 1 ao versículo 4. A promessa de Joel se cumpriu em Atos 2 e continua nos dias de hoje. Quando chegou o dia de Pentecostes, irmãos, hoje é domingo de Pentecostes, aleluia. 50 dias após a Páscoa, quando chegou o dia de Pentecostes, um dia de calendário como esse, vamos colocar assim, estavam todos reunidos, aonde? Em um só lugar. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, essa noite. Meu Deus do céu, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa a qual estavam sentados, a qual estavam reunidos. Versículo 3, e apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram o que, igreja? Cheios do Espírito Santo. Todos ficaram o que, igreja? Cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Meu Deus do céu, irmãos, o Espírito Santo está se movendo agora. Sobre o caos, sobre a muralha, sobre a enfermidade, Ele está se movendo agora. Aquilo que era sem forma e vazio, hoje o Espírito se move e o haja de Deus acontece.